Olá, primeiro tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para resolver essa segunda chamada, da nossa avaliação diagnóstica, né? Na verdade, não é a segunda chamada em si, né? Porque eu repeti quem fez da primeira vez, né? E, inclusive, queria alertar porque ninguém fez dessa segunda chamada, tá? Então eu estou aproveitando aqui porque foi a mesma avaliação diagnóstica. Então aqueles que atentaram para fazer no prazo a avaliação normalmente, né? Se não me engano foi dia 5, tá, de outubro. E aí nessa data apenas dois fizeram de vocês aí do primeiro e a segunda chamada, na verdade, ninguém fez, foi em outro momento e acabou que ninguém, por algum motivo, não entrou lá, né, no ambiente do Google Classroom para fazer. Tá? Então essa tá aí como segunda chamada, mas na verdade foram as mesmas questões. Eu queria alertar também a vocês que tanto a avaliação diagnóstica realizada na primeira vez, né, que foi disponibilizada lá para vocês no Google Classroom, e tanto a segunda chamada, elas tiveram o mesmo tempo, 2 horas e 15 minutos. E lembrando outra informação importante, pessoal, não valeu nota. Alguns alunos quiseram saber, né, da coordenação, né, procurando saber de nota, mas não vale nota. Isso é só para a gente também ter uma questão de como vai ser o planejamento, já que já a gente está voltando nessa questão das aulas presenciais com misto de aulas ainda virtuais, tá certo, pessoal? Então, só para ratificar, nada de nota. Bom, então aí vocês, quem acessou, pegou, clicou aí no formulário, segunda chamada da avaliação diagnóstica do primeiro e no caso, só relembrando, ninguém chegou a fazer a segunda chamada, então tinha lá da primeira vez a avaliação diagnóstica simplesmente. Então vocês apenas iam colocar o nome de vocês, porque vocês todos aí da turma né? E essa é a primeira questão, uma questão adaptada de uma instituição que eu pesquisei, mas assim, uma questão simples, pessoal. E outra coisa, essa questão teria cálculo, né? Tem cálculo. E aí o que é que eu fiz? Eu criei um podcast para, na hora que vocês estivessem acessando a questão, clicava aí no link, não ia ter problema nenhum de vai baixar um arquivo, vai encher o celular ou o notebook, né, a memória. Não, um linkzinho, vocês clicavam e iam escutar a minha dica sobre essa questão. E é o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai escutar esse podcast aí com a dica dessa questão, tá certo? Bom, e aqui eu tenho as alternativas. Será que foi 100 metros? Será que foi 90 metros? Será que foi 70 metros? Será que foi 50 metros? Ou será que foi 25 metros a altura desse edifício? Tá, pessoal? Então, o que é que eu faço aí? Eu dou essa dica, né? Antes de responder a questão, ouça o podcast Dica de Matemática Cast, #episódio 2. Então, bastando clicar no link, como eu falei anteriormente. Aqui, gente, tem uma errata, onde falo no podcast questão 2, porque no podcast eu fiz para a primeira avaliação, que foi disponibilizada em 5 de outubro. Então, onde falo no podcast questão 2 da avaliação diagnóstica, entenda-se questão 1 da segunda chamada da avaliação diagnóstica, que é onde a gente está aqui. Mas isso não interfere em nada, tá certo? É só a questão de como você vai escutar. Se era a segunda questão, que é a que eu falo, né, nesse podcast que a gente vai escutar agora, que na verdade essa questão eu coloquei como primeira na segunda chamada. Tá certo, pessoal? Isso aí não vai influenciar em nada, tá? Bom, então essa é uma questão típica, pessoal, de semelhança de triângulos. Note que a altura do edifício aqui, ó, ela vai ser um dos lados do triângulo, porque eu estou
eu vou fazer essa semelhança de triângulos aí dessa figura aqui, né? A altura do edifício, com um dos lados do triângulo vai ser a sombra dele. Aí você diz, cadê o outro lado do triângulo? Na pontinha aqui do edifício para a pontinha final da sombra. O mesmo raciocínio vocês fazem para a altura do poste, que vai ser o segundo triângulo. A sombra do poste é outro lado desse segundo triângulo, triângulozinho até menor. E a pontinha do poste para a pontinha da sombra, eu completo o terceiro lado desse segundo triângulo. Tranquilo, pessoal? Então, essa questão é uma questão de semelhança de triângulo, mas vamos escutar o podcast. Olá, primeiro tudo bem com vocês? Bom, passando aqui rapidinho, tá? Primeiramente, queria desejar a vocês muito boa sorte nessa avaliação diagnóstica, tá certo? Lembrando que isso não vale nota, tá? Então façam com calma, peguem o caderninho aí de vocês, tá? E nesse podcast aqui que vocês estão tendo a oportunidade dessas questões, né, de cálculo, eu poder passar rapidinho, né, e dar a dica de cada questão. Tranquilo? Então vamos lá. Essa segunda questão, pessoal, que é dessa instituição aí do ano de 2008, questão adaptada, tá? Então ela diz o seguinte: para medir a altura de um edifício, um engenheiro utilizou o seguinte procedimento: mediu a sombra do prédio, obtendo 20 metros, tá? Em seguida, mediu a sombra de um poste, que resultou em 1 metro. Então, para facilitar, tem a figurinha aí, o edifício, a sombra que ele faz, tá? E um poste também, respectivamente, com a sua sombra. Essa é a questão clássica de semelhança de triângulos, já que não foi dado nenhum ângulo, tá? Porque aí a gente teria outra maneira de achar essa altura aí do edifício, que é o que ele está pedindo. Mas, o que é que ele diz? Sabendo que a altura do poste é de 5 metros, ele pôde calcular a altura do prédio, obtendo qual o valor, e aí vocês estão vendo as alternativas, né? 25 metros, 50 metros, 70 metros, 90 metros ou 100 metros. Então, obviamente, vocês marcam um aí. Pessoal, você está vendo o edifício, está vendo a sombra que ele projeta, e a gente tem o poste e a sua respectiva sombra também. O raio de sol que está iluminando aí nessa posição, tá? Nesse momento, ele passa aí, ó, num determinado ângulo, na pontinha da pontinha máxima aí do edifício, da altura máxima do edifício. Esse mesmo raio de sol aí, né, esses raios de sol que vêm nessa mesma posição, passa também na pontinha máxima aí da altura do poste. Ou seja, vão formar o mesmo ângulo, tá? Esse ângulo em cima aí do raio de sol, na altura máxima do edifício, e o raio de sol na altura máxima do poste. Então faz um ângulo, né, respectivamente com a altura do edifício, que ele está aí na vertical, tá? E também faz esse mesmo ângulo com a altura do poste, que o poste obviamente também está na vertical. E aí eu já tenho um ângulo, tá certo? Um par de ângulos aí, exatamente com a mesma medida. Aí você procura um outro ângulo. Então, pessoal, só dei uma pausa aqui no podcast, porque é o seguinte: o raio de sol, quando ele chega aqui na Terra, esses raios, né, eles chegam todos paralelos, tá? Então, aqui olhando na pontinha do edifício, esse raio de sol aqui é um, que passa na pontinha do edifício, e aí originando essa sombra, né? Então, esses raios, como são paralelos e estão passando, obviamente, no mesmo momento, também, quando ele passa aqui na pontinha da altura do poste,
formando, né, tocando aqui a sombra, né, formando a sombra do poste. Como eles são paralelos, esses raios, né, e nesse caso, o que acontece? Esse edifício e esse poste, eles estão na vertical, formando um ângulo reto com o solo. Tranquilo? Bom, vamos dar uma olhadinha nas figuras aqui, representando cada situação. O edifício e o poste, né? A gente já sabe que são triângulos, né? Vão representar aí essas situações. A situação do edifício e a situação do poste, ambos com suas respectivas sombras. Então, pessoal, olhando aqui, ó, na primeira figura, o que é que eu tenho? A altura do edifício, que é o que a gente quer saber na questão, ó, que é essa distância de C, para B, né? Lado BC. Está representando o edifício. A sombra do edifício, ó, foi dada na questão, né? 20 metros. A distância de A para B, né? O lado AB do triângulo. E aqui, ó, esse lado AC, tá vendo? Ele é vamos dizer, o raio de sol, né? Que está passando na pontinha da altura máxima do edifício, fazendo a sua respectiva sombra, né, desse edifício, tocando aqui no final da sombra, tá? Então aqui a gente tem esse triângulo, esse primeiro triângulo na situação do edifício. Então, de forma análoga, eu tenho o poste, a altura do poste 5 metros foi dado, a sombra dele, do poste, né, 1 metro, né, na mesma situação, o poste está na vertical, formando um ângulo reto com no caso aí, o solo, da mesma forma que o edifício também faz um ângulo reto, tá? Então, e esse ângulo aqui, ó, o ângulo F, né, no vértice F, ele é exatamente igual ao ângulo no vértice C, na situação aí do edifício, né? Por tudo que a gente já falou, tá? Então eu tenho um ângulo reto, tá? Porque tanto o poste como o edifício estão na vertical. Eu tenho esse mesmo ângulo formado pelo raio de sol. Esse raio de sol é paralelo a esse, né? Está passando num objeto que é o edifício, no objeto poste, que estão na vertical, na verdade, né? Então o que acontece? Eu já tenho aí dois pares de ângulos de mesma medida. O ângulo no vértice B é exatamente igual ao ângulo no vértice E, e o ângulo no vértice C é exatamente igual ao ângulo no vértice F. Então, por consequência, o ângulo A no vértice A e o ângulo D, quer dizer, o ângulo no vértice D e o ângulo no vértice A também são iguais. Se os ângulos desse triângulo são exatamente iguais aos ângulos desse segundo triângulo, a gente tem que um caso de semelhança de triângulos, né? Pelo caso AA, ângulo, e aí, na verdade, os lados correspondentes são proporcionais. Tá certo? Vamos voltar aqui ao podcast, a gente continuar o raciocínio. Qual seria o outro ângulo? Como o edifício e o poste eles estão na vertical, eles fazem, respectivamente, com o solo, um ângulo de 90 graus. E aí, por aquele caso de semelhança de triângulos, AA, ou seja, ângulo, obviamente, o terceiro ângulo, vocês nem precisam se preocupar, porque tanto quando esse raio de sol pega na pontinha da sombra, né, do final da sombra, e esse raio de sol do edifício, e esse raio de sol também pega na pontinha da sombra do poste, esse ângulo formado, né, com a sombra vai ser do poste, vai ser exatamente igual ao ângulo da sombra do edifício com o raio de sol. Então você nota que os três ângulos, né, se você vê aí esse triângulo, que é um triângulo retângulo, tá certo? Esses três ângulos desse triângulo formado pela altura do edifício e a sombra, tá, do edifício, também tem a mesma medida
do triângulo retângulo formado da altura do poste com a sua sombra. Então, caso típico de semelhança de triângulos. Então, os lados correspondentes dessas duas figuras são proporcionais. Então, o que é que você vai fazer? Rapidamente, para encerrar, você pega a altura do edifício, que eu não conheço, é o que ele está querendo, tá certo? Divide pela altura do poste, que é conhecida. Isso vai ser igual à sombra do edifício, que foi medida aí, está em 20 metros, e dividido pela sombra do poste, que aí resultou em 1 metro. Então, pronto, pessoal, eu dei uma pausa aqui para a gente agora fazer o cálculo que, na verdade, eu pedi lá, quando vocês estavam fazendo a avaliação, para simplesmente estar com o caderninho do lado e já ir anotando, porque eu praticamente dei a resposta aí dessa questão. Tá certo? Partindo do princípio de que a gente tem que fazer essa correspondência entre os lados proporcionais dos dois triângulos formados, tá? Então, se a gente olhar aqui, novamente, vamos voltar, tá? Eu vou abrir aqui uma janelinha para a gente escrever um texto, que é o texto exatamente falado no podcast, tá? Então, vamos aqui. Então, vê só, pessoal. Pronto, e vamos aqui fazer nessa correspondência entre os lados proporcionais, né? Os lados correspondentes proporcionais aí. No caso, olha, no podcast eu parto do triângulo maior para o menor, mas você pode fazer, né, a sua correspondência entre os lados proporcionais partindo do triângulo menor, né, representado aí pelo poste, para o triângulo maior, que seria o edifício, tá? Mas vamos seguir o que eu falei no podcast, para a gente ter uma coerência aqui. Então, vejam, o lado BC, pessoal, BC é o quê? É a altura do edifício que eu não sei quem é. Então, eu venho aqui, ó, é o X, né? Eu digo que é X, tá? E aí, a gente vai fazer essa correspondência com a altura do poste, que é 5. Então, dividido por 5, tá? Isso vai ser igual, porque a gente vai ter essas razões aí, né? Então, a gente vai ter essa igualdade de razões, já que são proporcionais, lados correspondentes proporcionais. Para aí sim eu poder achar o valor de x, tá? Então aqui, ó, agora partindo novamente do triângulo maior, a sombra do edifício é 20, e aí eu vou dividir por quem? Pela sombra do poste, que é 1, tá? Só lembrando aqui que todas as medidas estão em metros, né? Altura do poste, sombra do edifício. Então, obviamente, a altura do edifício eu vou achar em metros, tá certo, pessoal? Então vamos voltar lá para o podcast. Olhando, aí vocês anotam no caderninho exatamente isso. A altura do edifício, eu não sei quem é, você pode chamar de X ou de H, Hzão, tá certo? Fraçãozinha, divide pela altura do poste, e isso é igual a outra razãozinha, que vai ser o quê? Vai ser a sombra do edifício, que é conhecida, 20 metros, dividido pela sombra do poste, que é 1 metro. Então, eu vou ter duas razões. Essa igualdade de razões dá uma proporção, que a gente já sabia disso. E aí vocês acham o valor de Hzão fazendo meios pelos extremos. Da mesma forma que eu escrevi, meios pelos extremos. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, aí só para encerrar, ficaria o quê? Hzão, né? Sobre a altura do poste, que é 5, H sobre 5, que é igual a 20 metros, que é a sombra do prédio, dividido por 1, que é a sombra do poste. E aí, meios pelos extremos, não vou falar mais. Então, pessoal, eu acabei falando H, né? Hzão aí no podcast, então estou alterando aqui, tá certo? A altura do edifício H, comumente em geometria a gente utiliza a letra H para altura, tá? Então, estou colocando aqui H, mas isso não vai influenciar em nada, tá? Você pode colocar qualquer letra, contanto que ache essa altura desconhecida. Então, só repetindo,
h sobre 5 é igual à razão 20 sobre 1, tá? Note que 20 sobre 1 vai dar 20, pessoal. Então fica h sobre 5 igual a 20. 20 dividido por 1 é 20. Não tem problema nenhum aqui. E aí você faz meios pelos extremos, ou seja, esse 5 que está dividindo a altura passa para o outro lado multiplicando esse 20. Então, na verdade, vai ficar h, né, igual a 5 vezes 20, tá? Ou 20 vezes 5. Porque aí esse 5 está dividindo essa fraçãozinha, passa para o outro lado da igualdade multiplicando. E aqui a gente já sabe que 20 dividido por 1 é 20. Então fica 20 vezes 5 ou 5 vezes 20. Vamos abrir aqui uma janelinha de texto para a gente escrever essa situação. Então você vai ter h, tá? Igual a 20, colocar um asteriscozinho, tá certo? Vezes 5, tá? Tranquilo? Vamos lá, terminar de escutar o podcast. Tá, e aí vocês conseguem resolver. Escrevam na hora que vocês estiverem escutando esse podcast. E essa foi mais uma dica de matemática do professor Edivaldo. E aí para a questão 2 da avaliação diagnóstica. Valeu, pessoal! Pronto, pessoal, então só arrumando aqui, ficou h igual a 20 vezes 5, e 20 vezes 5 vai dar 100, né? E aí 100 o quê? Todas as medidas estão na unidade metros. Então vamos abrir aqui para encerrar a nossa questão, né? A gente vai colocar aqui só para dizer, para ficar certinho, h igual a 100 metros. Ok? Certo, pessoal? Então aí a gente encerra h igual a 100 metros. Essa vai ser a altura, né, da distância aqui BC, no caso, nesse nosso triângulozinho, está representando o edifício, né? Esse lado BC, na verdade, é 100 metros. E aí eu vou deixar no Classroom esse vídeo aqui que a gente está fazendo sobre a resolução dessa questão e mais uma atividadezinha aí para a gente fazer, tá? Espero que vocês estejam compreendendo, né? Tenham entendido essa questão, tá? Então eu passo lá no Classroom a atividadezinha. Só voltando aqui, ó, seria nessa situação aqui a alternativa, né? A letra A, né? 100 metros na resposta. Tá ok, pessoal? Então até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau, primeiro é.